Jesus conhece cada igreja. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Prezados ouvintes, este é o livro chamado Apocalipse. Na verdade, ele é a revelação. Ele começa o próprio livro dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. No inglês, o título desse livro é Revelação, porque todo livro é uma revelação. Nenhum livro é como este, nenhum outro é, assim como é o Apocalipse ou a Revelação. No primeiro capítulo, é uma revelação da pessoa de Jesus. Ele se apresenta a João. É uma coisa extraordinária, porque o João diz assim: eu, quando vi, caí a seus pés como morto, dada a figura tremenda de Jesus, como ele se revelou no capítulo 1. No capítulo 2 e 3, Jesus revela a situação de 7 igrejas da Ásia. No capítulo 4 e 5, há uma revelação do trono de Deus, do que acontece no céu, na própria adoração dos seres e dos anjos. E a partir do capítulo 6, então, começa uma revelação extraordinária de tudo aquilo que Deus tem revelado para os últimos tempos. A pergunta é: nós deveríamos ter um apego extraordinário sobre este livro, por este livro, porque trata-se de uma revelação do começo ao fim, desde o primeiro versículo até o último versículo. Capítulo 1, 2 até o capítulo 22 é uma revelação, deveríamos ter um apego. Mas então surge a pergunta: por que muitos não leem o Apocalipse? Por que muitos evitam o Apocalipse? Porque esse livro não é lido e estudado? Alguns dão muitas desculpas. Mas eu relacionei aqui 4 itens que talvez eu encontro como justificativa por que muitos evitam este livro. O primeiro motivo é que Jesus se revela como ele é. Às vezes a pessoa gosta muito daquele Jesus sangrando, daquele Jesus pregado, do Jesus humilhado, do Jesus que foi preso, daquele que apanhou dos soldados e de toda aquela turba, daquele que foi humilhado e teve aquela morte tão humilhante. Mas aqui, em Apocalipse, capítulo 1, ele se revela como ele é. E eu já falei que João caiu como morto. Imagina João, um apóstolo consagrado, mas ao ver a figura tremenda de Jesus, como ele se revelou, ele caiu como morto. O segundo ponto que eu acho é porque nele está tudo o que existe. Nada está ausente ou é desconhecido aos olhos de Deus. Tudo é patente, é nu e patente aos olhos de Deus. As pessoas se incomodam com isso. Eles preferem pensar que, quem sabe, algum ato, alguma coisa, alguma atitude, não, isso aqui Deus não viu, foi bem rápido, ou eu faço lá no meu escritório, no meu quarto. Não, esse livro revela de forma clara que tudo, não tem nada que Deus não conheça. No capítulo 2 e no capítulo 3, você vai ver Jesus dando uma amostra. Ele escolheu 7 igrejas
e falou sobre cada uma delas, deu um diagnóstico. Ele disse, eu conheço, ele só escreve, eu conheço. Ele mandou escrever e dizer, vai lá, leva para o pastor da igreja, nesse caso é chamado de anjo da igreja, vai lá, escreve, e leva para ele o que eu estou dizendo. Detalhes, coisas pequenas e grandes, ele mostrou que conhece a situação de cada igreja. Então, um dos motivos, porque muito não gosto do Apocalipse, que no Apocalipse fica claro que a nossa vida é conhecida nos céus. Cada palavra, cada ação, cada intento, cada reação, ele conhece todas as coisas. E isso incomoda muita gente. Terceiro, é que nele aparece o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. Alguém diz, credo, isso não pode ser verdade, Deus é amor. Deus é amor, mas ele tem dado um tempo para que a criatura se arrependa. Terminado este tempo, ele vai derramar o seu juízo sobre a terra. Apocalipse revela, ali simbolizado em selos, em trombetas, ele revela cada juízo de Deus derramado sobre a terra. As pessoas preferem não pensar nisso, no juízo de Deus. Prefere pensar no perdão, prefere pensar na misericórdia. Então ninguém gosta do Apocalipse e vê tanta morte, tanta dor, tanto sofrimento. É assim como o homem tem feito Deus sofrer, Deus vai ter o seu dia que derramará do seu juízo sobre os homens. E aí sim, esses vão chorar. A Bíblia revela que num desses juízos os homens vão desejar morrer, vão desejar que os montes venham soterrá-los, mas não, eles têm que pagar pelo preço que eles buscaram para si na sua desobediência e rejeição. O quarto ponto que eu anotei aqui, é um pensamento meu, é que nele consta o juízo do grande trono branco. Também as pessoas não gostam nisso, de pensar que existe um registro das suas ações, que tudo está registrado, e dali só é apagado quando a pessoa se arrepende e o seu pecado é perdoado, então é apagado. Mas se não, fica constando ali até o momento do arrependimento. As pessoas se incomodam em pensar que um dia vão se apresentar diante do juízo do grande trono branco e na frente de todas as pessoas. Porque Deus não tem nada para escolher. Ele vai mostrar que ele é justo, o seu juízo é verdadeiro. Então as pessoas não gostam do Apocalipse. Apocalipse encerra a Bíblia, encerra a revelação que Deus deu ao homem e traz essas coisas que assusta. Assusta quem quer viver levianamente ou viver de forma desobediente a Deus. Mas aqueles que são fiéis, eles amam e se alegram por ver o Apocalipse e a revelação tremenda que Deus deu a João, o apóstolo. Meus amados, eu espero que você deixe qualquer dificuldade, qualquer embaraço, abra sua Bíblia em Apocalipse e leia com alegria aquilo que Deus revelou. Mas o nosso assunto principal de hoje é sobre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna foi a segunda igreja. Primeiro ele escreveu para Éfeso, depois para Esmirna, depois para Pérgamo, indo assim até Laodiceia. E na igreja de Esmirna, essa cidade existe, fica na Turquia, o seu nome tem origem em mirra. E ainda existe até hoje, Izmir, como é em turco, ou Esmirna, essa cidade existe até hoje. Então, naquela época, existia uma igreja ali em Esmirna, e foi para o pastor dessa igreja que Jesus escreveu. O que ele disse? Ele disse, eu conheço. O que é que Jesus disse que conhecia? Conhecia as obras. As obras ele conhecia. O que é obras? É aquilo que a pessoa faz, é o agir da pessoa, é o reagir. Tudo isso forma as suas obras. Tudo que a pessoa labuta no seu dia a dia são as suas obras. Então, ao anjo da igreja,
Jesus disse, conheço as tuas obras, eu conheço tudo que você faz. Então, eu poderia dizer para você que me ouve nesta noite, que as palavras de Jesus também são para nós. O Senhor conhece as nossas obras. O Senhor conhece as 24 horas do dia que passou. O Senhor conhece a nossa vida, o nosso agir. Ninguém se esconde da presença de Deus. Tudo Ele conhece. Ele disse, eu conheço as tuas obras. Mas essa igreja também recebeu a seguinte revelação, eu também conheço a tua tribulação, aquilo que tu passa. Às vezes a pessoa passa por um momento, uma situação, e diz, Deus não está vendo, será que Deus não vê? Então, quando você está em tribulação, Deus disse, eu conheço a tua tribulação. Ela tem um objetivo, ela tem um tempo. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Ele conhece, e claro que conhece. O Senhor não está vendo, é claro que Ele está vendo. No tempo dele, Ele vai atender a tua necessidade. Ao anjo da igreja de Esmirna, Ele disse, eu conheço a tua tribulação. Deus não vira o rosto, Deus não se esconde, Deus não fica surdo. Deus conhece todas as coisas. E mais, Ele disse, eu conheço a tua pobreza. Mas Ele disse, mas tu és rico. Mas como pode ser isso? Em outra carta, quem sabe num outro sábado nós vamos falar, Ele disse que uma igreja que eles eram ricos, mas para Deus eles eram pobre, cego e nu. Então, muitas vezes a pessoa que é rica, mas para Deus ele é pobre, ele é nu, ele não tem nada. Mas para alguém que é pobre, o Senhor disse, tu és rico. Essa igreja de Esmirna recebe essa revelação de Deus. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Mas como é que pode uma pessoa ser pobre e ser rico? É porque ele é rico com os bens materiais, mas às vezes os seus bens lhe seguram, lhe atraem, lhe prendem, e ele passa a ser pobre das coisas eternas, das coisas que não perecem, das coisas que permanecem. Esta igreja era pobre, porque era uma igreja que não buscava recurso, não buscava riqueza, ao contrário da maioria das igrejas hoje que andam atrás de riqueza e de bens. Essa igreja não buscava isso, era uma igreja pobre, mas ela valorizava o essencial, a vida santa, a vida pura. E esta igreja, a igreja de Esmirna, você que acompanhou a leitura até o final, e essa igreja não recebe nenhuma repreensão do Senhor, ao contrário de outras 5 igrejas. Junto com Filadélfia, é a única igreja que não recebe repreensão. Mas é interessante, mas eles eram pobres. Pobre. É melhor ser pobre das coisas aqui e ser rico das coisas do céu, do que ter muito bens aqui e acabar sendo pobre para com Deus. Amados, Jesus disse, eu conheço tudo isso e te declaro que tu és rico. Rico, sim, porque trabalhavam para o Senhor, faziam obras para o Senhor, permaneciam na vontade do Senhor, buscavam a presença do Senhor. Então eles eram ricos, mesmo que para a sociedade, para o mundo, fossem pobres. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E o que mais Jesus disse? Que ele conhecia a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, no meio de uma igreja abençoada, é possível que haja sempre alguém que seja falso, que diz que é, mas não é, que diz que tem, mas não tem. Então, Jesus conhecia também as pessoas falsas. Pessoas falsas têm em todo meio. É melhor ter e não falar nada, não apregoar, do que
não ter e dizer que tem. Hoje muitos dizem que são e não são. Muitos dizem que têm poder e não têm. Muitos dizem que têm unção e não têm unção. Hoje as pessoas querem que a fama esteja na sua frente, vinda da sua própria boca. Mas é bom quando essa fama ela vem dos lábios de Jesus. É bom que Ele que fale a nosso respeito. É bom que Ele revele o que nós somos para Ele. Conhecia também as falsas pessoas que dizem que são e não são, dizem que têm e não têm. Isso é o que mais vemos hoje. Líderes apregoando tanta coisa, mas para Deus, quem sabe? Se Jesus mandasse uma carta para muitas igrejas hoje, o que ele poderia dizer? Então ele disse: a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Hoje, nós temos muitas pessoas buscando título para si mesmo, buscando reconhecimento dos outros, mas apregoando posição. São falsos. E depois, prosseguindo, Jesus disse: nada tema das coisas que hás de padecer. Então, ele já conhecia a sua tribulação e revela que eles teriam mais tribulação. Porque eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eles já tinham tribulação. E agora Jesus revela que viria mais uma tribulação de 10 dias. Amados, Jesus disse no Evangelho que no mundo teremos aflição ou tribulação, mas que devemos ter bom ânimo. Hoje, estamos criando pessoas que não querem tribulação, não querem aflição, só querem louros, só querem aplausos, mas a vida cristã envolve tribulação, sofrimento, porque temos um adversário que luta contra nós, tentando nos desviar do caminho, tentando roubar aquilo que nós recebemos do Senhor, que é o Espírito Santo. Ele trabalha de toda maneira. Neste caso aqui, ele ia conseguir até colocar na prisão. Eu não sei qual é a tua tribulação, mas o Senhor disse: não temas as coisas que hás de padecer. Todos nós temos que padecer alguma coisa, porque temos um adversário que anda ao derredor de nós, como disse Pedro. Furioso, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Esse é o seu trabalho. Ele não dorme, ele não tira folga, ele não tem feriado, ele não tem férias, ele trabalha dia e noite, enraivecido porque nós o abandonamos e nos apegamos a Deus. Ele usa as pessoas, ele usa as circunstâncias para tentar nos levar de volta para ele. Mas Jesus disse para a igreja de Esmirna: nada tema das coisas que hás de padecer. Ele pode colocar aflição, sofrimento, tribulação, mas ele não pode roubar. Nós é que o entregamos quando ficamos desanimados, quando blasfemamos e quando abandonamos o caminho. Mas diz uma palavra tão preciosa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que significa essa frase, ser fiel até a morte? Significa permaneça fiel mesmo que você tenha que morrer. Então não abandone a fé, não abandone o caminho do Senhor, não abandone a comunhão com Deus. Faça como os irmãos de Esmirna. Se o Senhor falar alguma coisa ao nosso respeito, que seja assim como ele falou para essa igreja.
sem repreensão. Já para outras igrejas, a situação foi bem diferente, mas essa igreja era pobre, mas ao mesmo tempo era rica. E é o nosso conselho e o desejo para todos vocês que nos ouvem. Mesmo que seja pobre aqui, mas seja rico para com Deus. Em nome de Jesus.